Fala pessoal, vamos para uma aula aqui de vetores. Então, o que são vetores? Isso aqui é um vetor. Ela é uma variável unidimensional que ela é composta por uma sequência de variáveis. Então, até hoje, nós trabalhamos só com uma variável, por exemplo, uma variável n, que ela armazenava o número 10. Ela só podia armazenar esse número 10. Agora eu tenho um vetor, que eu vou chamar de v, nesse caso, que ele armazena uma sequência de variáveis, quantas variáveis eu quiser. E quando eu pegar esse vetor nessa posição 1, ele vai me dar um quadradinho, ou seja, uma variável. Quando eu pegar o v na posição 2, ele me dá outro. O v na 3, ele me dá outro. Então isso aqui facilita porque eu tenho uma variável chamada v, que é um vetor, que ela pode armazenar 10 sequências, 10 quadradinhos. Ela pode armazenar 10 números ou 10 letras. Então vamos para a prática e para o exercício que vai ficar bem mais fácil de entender. Vetores. Exemplo, faça um algoritmo que carregue um vetor de 10 posições. Então ele quer um vetor com 10 posições. Isso aqui que eu tenho é um vetor e quantas posições eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas aqui são as posições do meu vetor. Então esse vetor aqui eu tenho 10 posições, eu vou estar trabalhando com ele. Isso aqui é extremamente ilustrativo para vocês entenderem melhor. Mas nosso exercício a gente faz bem aqui. Então, eu vou começar inicializando o algoritmo e eu vou declarar minhas variáveis. O meu vetor, quando eu trabalho com vetor, eu coloco colchetes aqui. Colchetes e o número que eu vou estar trabalhando, que no caso é o 10. Porque são 10 posições. Então, eu coloco o V, que é o nome do meu vetor. Eu posso colocar o nome que eu quiser. E eu coloco colchetes e a quantidade de espaços que ele tem. Quantidade de posições que ele tem, que no meu caso é o 10. E eu vou colocar I para fazer uma estrutura de repetição. Então, o I, eu vou fazer uma estrutura de repetição para I de 1 até 10, que é a quantidade de espaços no meu vetor. E vou inicializar. Aí eu vou pedir para o usuário, o vetor ele tem que carregar 10 posições. Então a primeira coisa que eu faço é carregar o vetor. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar um valor. Digite um valor. E aí esse valor ele vai ser armazenado, ele vai ser armazenado no vetor. Mas no vetor em qual posição? Na posição I. Por quê? Porque esse I meu está girando de 1 até 10. Então o primeiro valor que o camarada digitar vai ser armazenado no V1. O segundo vai ser armazenado no V2, assim sucessivamente. Então, por isso que eu vou botar o meu I para girar, e recebe I mais 1, e eu posso finalizar aqui. Isso aqui que eu fiz é carregar o vetor. Então, toda vez que ele falar, eu quero carregar um vetor, é só você fazer isso aqui. Para I de 1 até 10, inicie, escreva, digite o valor e leia em VI. E o I recebe I mais 1. Se ele quiser carregar um vetor de 20 posições, a única coisa que vai mudar aqui é que o 10 vai passar a valer 20. Se for de 1000 posições, a única coisa que vai mudar é que o 10 vai passar a valer 1000 ou 1 milhão. Então, carregar o vetor sempre é isso. Aí o camarada vai lá, digite um valor, aí o cara digita o 5 e leia no V1, que o I está valendo 1. Aí no meu V aqui, o meu V1 vai passar a valer o quê? 5, que foi o que o camarada digitou. Na segunda rodada, o meu I está valendo 2. Digite um valor, ele digitou 10. Aí o meu 10 vai armazenar na onde? No meu V2. Então aqui no V2 vai passar a valer 10. E assim sucessivamente. Aí ele digitou 7, o 3, eu vou digitar todos aqui, porque eu vou estar usando como exemplo. O 15, o 8, o 11, o 20 e o 30. Ele digitou esses 10 valores. Tudo bem. E aí, o que mais que ele quer? Já carreguei o vetor, então essa parte aqui, faço o algoritmo de carrega um vetor de 10 posições. Essa parte aqui eu já fiz. Agora vamos ver essa parte. Calcule e mostre o maior elemento e a sua posição. Então, o maior elemento, eu vou criar uma variável para armazenar o maior elemento. E eu vou chamar ela de maior. E eu vou criar outra variável para armazenar o índice do maior elemento, que é a posição dele, né? Que é IM. Então, vamos supor, nesse caso aqui, o meu maior elemento ele vale 30. Então, qual que é o maior? O meu maior vai ficar valendo 30 e o meu IM, que é o índice do maior, vai ficar valendo 10, que é a posição que o meu maior elemento está. Agora, como que eu calculo isso?
Aquele eu olhei na figura, agora eu quero saber como que eu calculo. Primeiro, essa variável maior, ela não vale nada por enquanto. Então tem que dar um referencial para ela. Eu tenho que colocar algum valor nela. Então o meu maior, eu vou colocar ele valendo o meu V1, que é o meu primeiro valor. E aí, a partir desse primeiro valor, olha o que eu vou fazer. Eu tenho esse primeiro valor aqui. Aí eu vou pegar esse primeiro valor e vou comparar com esse segundo. Vou comparar com o próprio primeiro, depois vou comparar com o terceiro, com o quarto, como se fosse um chuveirinho aqui. Eu vou comparar esse primeiro valor com todos os valores. Quando ele descobrir um elemento maior do que ele, aí esse maior ele vai deixar de ser o meu V1 e ele vai passar a valer o meu outro camarada que eu descobri. Então vamos lá. O meu maior, por enquanto, ele está valendo V1 só como referencial. Aí eu vou abrir uma estrutura de repetição que ela vai de 1 até 10, faça início. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente comparar. Se o meu VI, que é meu I vai de 1 até 10, então é o meu V1, 2, 3, 4 até 10. Se o meu VI for maior ou igual ao maior, o que vai acontecer? Então, o meu maior, então início, e o meu maior ele vai deixar de valer o V1, e ele vai armazenar quem? Ele vai armazenar o VI, que é o valor aqui, que é maior do que o maior. Fica um pouco complicadinho falar assim, mas é exatamente isso. Então ele vai comparar aqui. Se o meu VI for maior do que o maior, então o início o meu maior vai passar a valer o quê? Vai passar a valer o meu VI. E o meu índice, eu vou estar explicando melhor agorinha. E o meu índice do maior ele vai passar a valer quanto? Ele vai passar a valer o I. Aqui eu finalizo e eu coloco o I para girar. Então o I vai receber I mais 1 e eu finalizo aqui também. Certo? Agora, para ilustrar melhor, eu vou ir lá na minha figurinha, que vai ficar bem mais fácil de entender. Então, ok, o meu maior, ele recebeu quem? O meu maior, ele recebeu o VI, correto? O V1, perdão, ele recebeu o V1 de começo. Então, o meu maior, ele está valendo quanto? Ele está valendo 5, certo? Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura de repetição que vai de 1 até 10. Início, se o meu VI, quanto que vale meu I na primeira tacada? Meu I na primeira tacada vale 1. Então, se o meu V1, que é 5, for maior ou igual ao 5, então início, o 5 é igual ao 5, né? Então, ele vai simplesmente atualizar. O maior ele vai continuar valendo o meu V1, e o meu índice maior ele vai passar a valer quanto? 1, porque o meu I ele vale 1. Aí ele vai rodar. O meu I vai passar a valer 2 agora. Aí ele vai analisar se o meu V2... Opa, quanto que vale meu V2? Meu V2 vale 10, certo? Meu V2 vale 10. Se o meu V2, que vale 10, for maior ou igual ao maior, quanto vale meu maior? 5. Então, se o 10 for maior que o 5, o 10 é maior que o 5? É. Então, início, o meu maior vai passar a valer quanto? O meu V2. Que é o 10. E o meu índice maior não vai valer mais 1, ele vai valer 2. Então, ele está dizendo o quê? Que o meu maior elemento, por enquanto, é o 10 e ele está na posição índice maior, que vale 2. Ele vai fazendo essa comparação até ele chegar no último. Quando ele chegar no último, olha o que vai acontecer. Se o meu V10 for maior ou igual ao maior, e o 30 ele é maior que todos. Então, o 30 ele vai ser maior do que o maior aqui. Então, início, o meu maior vai passar a valer o quanto? O meu V10, que é o 30. Então, o meu maior passa a valer V10, que é 30. E o meu índice maior passa a valer I, que está valendo 10. Então, ele descobre que o maior elemento é o 30 e ele está na posição... O maior elemento é o 30 e ele está na posição índice maior, que vale 10. Correto? E aí, depois que eu terminar isso, eu vou só mostrar para o usuário. Escreva... Eu vou mostrar o maior elemento é o maior, é a minha variável que eu chamei de maior, e a posição do maior elemento é IM, que vai ser o 10, nesse exemplo meu.
E aí eu posso dar fim do algoritmo. Se eu quisesse fazer para o menor elemento, armazenar o menor elemento de sua posição, a única diferença era que aqui, ó, em vez de eu colocar maior ou igual, eu ia colocar menor e igual. E aí eu podia chamar minha variável de menor e aqui de im mesmo. Então é isso aí, pessoal. Esse é o exercício completo agora. Se vocês verem algum erro, algum probleminha, pode deixar comentário, mas esse aqui é o exercício completo. E nos próximos vídeos eu vou estar resolvendo alguns exercícios um pouco mais complicados.